Oi, família linda! Vem pra cá, vamos fazer mais um consultório juntinhos. Muito obrigada pelo seu carinho de sempre. Pode entrar, pode ficar, você é sempre muito amado, muito bem recebido aqui, com o nosso carinho e a nossa atenção a você e as suas necessidades também, como um programa semanal que volta sempre trazendo temas que pensamos ser pertinentes a você. E temos acertado, eu sei, tem ajudado a muitas famílias. Que Deus te abençoe. Hoje nós queremos falar sobre você, seus filhos e a cultura. Nós muitas vezes nos pegamos surpresos com aquilo que os nossos filhos trazem, né? Esse susto que muitos pais levam ao descobrir que os filhos estão trazendo conteúdos novos e agora o que fazer? Encontro de gerações, conflitos de gerações? E o que a gente faz? Também nossos filhos trazem dificuldades que são muito delicadas e a gente precisa estar pronto como adultos, pais, professores, educadores. Nós precisamos nos acercar de mais informações, de entendimento de como nós vamos ajudar os nossos filhos a lidarem com muito de uma cultura que põe em xeque os valores e os princípios da família, da fé. O meu convidado de hoje, você vai ver durante o programa, na questão apresentada, que eu vou dar destaque a uma frase que ele disse quando ouvi falar sobre o tema cultura e adolescentes, jovens e toda a família. Ele chegou a dizer assim: não é mais a questão, o ponto não é se os nossos filhos serão bombardeados pela cultura. Isso é fato que serão bombardeados pela cultura, mas estarão eles prontos? Outra coisa muito interessante que ele chegou a dizer e que me chamou a atenção, e é verdade. Ele diz assim: enquanto nós estivermos criticando, enquanto nós estivermos discutindo uma questão, enquanto o assunto, seja qual for, pertinente aos dias de hoje, dos conceitos sobre sexualidade, sobre costumes, sobre os valores cristãos, sobre a própria fé, a igreja, enquanto houver discussão sobre estas questões, ainda está tudo certo. Problema é quando já não se discute mais e se toma uma questão como definitiva. E agora, o que você faz? E não é assim que acontece? Muitos pais estão assustados com as perguntas ou as questões, melhor dizendo, já resolvidas que os filhos trazem. Questões fechadas sobre sexualidade. Mãe, pai, eu não sou menina, não sou menino, eu sou bissexual, sabe, coisas assim? Ou, não tem problema, sexo antes do casamento. Ou, não tem problema, balada, beber, se divertir com os amigos. Ah, igreja, não, por favor, igreja não, não é? E ele já vem com questões assim fechadas e apresentam aos pais. E vocês, o que fazem? Vamos conversar sobre essa cultura, a cultura secular ou a cultura mundana, como nós falamos, nos referindo a essa cultura que afeta a igreja, afeta os cristãos, afeta você e a sua família. Vamos falar um pouquinho sobre redes sociais, sobre o impacto dos heróis nos dias de hoje para os nossos filhos, dos influencers, das pessoas que trazem aos nossos filhos valores que não são os nossos enquanto família, muita coisa. Convido você a participar com a gente aqui no nosso programa e eu agradeço muito a você que sempre participa, comenta, manda os seus comentários, porque é muito legal justamente essa interação aqui ao vivo. Já vou convidando aqui para ficar comigo na telinha, pastor Rafael Martins vai falar com a gente de Orlando, nos Estados Unidos, onde eu o conheci pessoalmente, conheci a sua família, fiquei hospedada na sua casa. Muito bom tê-lo aqui de volta com a gente e com um assunto que é um assunto da sua pesquisa. Muito obrigada, primeiro, por ter estudado, pesquisado e pensado nos jovens, nos adolescentes que são da sua comunidade e vir aqui dividir com a gente também. Bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigado, Darlene, por estar aqui contigo. Obrigado por me convidar, obrigado por me receber no seu programa. Recebi você em minha casa, agora eu estou contigo. É um privilégio, é uma alegria grande estar aqui e poder falar para os seus espectadores, as pessoas que estão nos assistindo. Esse assunto me fascina, me preocupa, me intriga e a gente está aqui para a gente trocar algumas informações. Foi uma pesquisa muito gratificante para mim, aprendi muito ao pesquisar,
uma continuidade do meu mestrado que eu fiz sobre conflitos de gerações, então é uma área que eu me divirto mesmo, uma área que eu tenho prazer em estudar, e é uma alegria poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu estive estudando, de uma série que eu estive realizando na nossa igreja Adventista Brasileira de Orlando. Estamos aqui para a gente crescer juntos. Muito bom, muito obrigada. Muito bom pontuar que o seu mestrado já está alinhado com essa sua preocupação e com o seu trabalho com os adolescentes, os jovens e os seus pais e toda a família. Pastor, vamos começar entendendo o que seja a cultura, né? A proposta é cultura e as relações, a família, pais e filhos. Mas o que de fato é cultura? Claro que isso demandaria bastante trabalho para a gente trabalhar em cima de um conceito, mas em poucas palavras, o que seria a cultura? Bom, uma frase que eu encontrei nas minhas pesquisas é assim: cultura é para o ser humano, assim como a água é para o peixe. Então, essa frase eu acho que é bem interessante, é fácil da gente captar a ideia. Então, a cultura é o meio ambiente que está em volta da gente. A cultura é aquilo que nos acerca. Cultura não é aquilo que nós fazemos simplesmente porque fazemos, é algo intencional, é algo que está ao nosso redor. Então, eu gostaria até de utilizar, Darleide, de uma das suas lives que eu estive assistindo com a minha esposa, um conceito que você apresentou para ilustrar o que é a cultura dentro do contexto cristão. Acho que vai ser fácil das pessoas entenderem. Você foi questionada, e te colocaram numa saia justa ali, você foi questionada o que nós deveríamos falar para uma pessoa que está tendo um tipo de comportamento, um relacionamento homossexual, era alguma coisa do tipo, e essa pessoa não se sente amada por Deus. Então, agora vem a sua resposta nessa live que eu achei sensacional. Você disse assim: nós doutrinamos, nós ensinamos, nós temos os nossos filhos sendo educados que se você não fizer algo bem certinho, você não vai ser amado por Deus. Quando, na verdade, o amor de Deus é algo incondicional a despeito das nossas atividades, daquilo que a gente faz de certo e errado. Isso é uma cultura cristã. A cultura é esse conceito que o cristianismo já tem. Se você não for algo, se você não for correto ou coerente, se você não fizer bem feito sempre, se você não acertar todas as vezes, Deus não te aceita e Deus não te ama. Isso é parte de uma cultura cristã. Né? E a gente ensina isso para as pessoas. Então, se fala em cultura e os sociólogos também falam em subculturas. Se você vier para Orlando, você tem uma cultura. A cidade tem esse... parece que o ar, você sente como é a cultura. Se você vai para Londres, tem o ar londrino. Se você vai para Paris, tem o ar pariense, esse ambiente. É como a água é para o peixe. Se você vai para São Paulo... Você tem eu sou paulistano, né? Então posso falar de São Paulo. Você tem como a cidade respira, né? Então é comum os restaurantes ficarem até altas horas abertos, os locais de encontro e assim por diante. Então, cultura é tudo aquilo que nós fazemos porque nós estamos acostumados, são os nossos hábitos que nós temos. A cultura está relacionado com os comportamentos familiares. Então, você vai numa casa, você começa a perceber os traços de comportamentos das pessoas. Isso faz parte da cultura das pessoas. De vez em quando, as pessoas confundem cultura com o tanto de livros que leram, né? Não, essa pessoa, olha como ela é culta. Mas, na verdade, toda cidade, toda família, todo bairro, todo local tem a sua cultura, que é a água para o peixe. Então, se decorar essa frasezinha, vai dar para ter uma ideia legal do que é cultura. E que muitas vezes não é fácil de a gente identificar exatamente o conceito da cultura, porque nós estamos mergulhados nela, né? Então a gente consegue muito se dissociar, porque nós estamos contaminados por ela. E essa resposta que eu dei numa live assistida por você e sua esposa, é justamente essa cultura que nós temos, de que nós agradamos a Deus quando fazemos tudo certinho e ali Ele nos ama, é justamente uma cultura que é equivocada, que era o que eu estava dizendo ali, porque ela contraria a cultura de Deus. Na cultura de Deus, Ele ama justamente os perdidos, Ele salva justamente quem está doente, quem carece da sua graça e misericórdia. Então, uma coisa é a cultura do céu, a cultura da salvação, e a outra coisa é a nossa cultura de achar
acharmos que só somos amados como fazemos certinho. Só estou completando ali para ficar claro que a minha resposta foi justamente nesse contraponto. Agora traz para a gente assim, como é que a gente olha para os nossos jovens, adolescentes, e nós enquanto pais, adultos, eu estou aqui pensando nas famílias que nos assistem agora, e esse conflito de gerações significa conflitos de cultura também, não? Porque cultura muda, cultura se recicla, cultura vai e volta, e aí tem os choques nessas gerações. E neste momento nós temos assim uma infinidade de questões que estão chegando para os pais e causando muito susto, muito desconcerto, muito estresse. Mas como é que a gente vai lidar com a cultura dos jovens se nós fomos de um outro tempo, se nós temos outros conceitos? O que você viu por ali que a gente já pode pensar em, vamos explicar para os pais o que é essa cultura e o que implica que nós estejamos sabendo e envolvidos com o que está acontecendo com eles? Legal. Darleide, acho que um ponto de partida importante para os nossos pais, para nós como líderes, para todos, né, na nossa sociedade, é tentar fazer uma análise um tanto quanto científica da cultura. E quando eu falo uma análise científica, eu penso sobre a seguinte perspectiva. Você tem que tentar analisar a cultura como se a cultura fosse um objeto. Então, você que vem de uma cultura, vamos colocar assim, de uma geração anterior, vamos colocar assim, você é uma geração X ou você é um baby boomer, e você vai ter que dialogar com um millennial, com alguém que nasceu de 1985 para cá. Você vai ter que dialogar com alguém que é chamado de geração Y, ou quem sabe a geração Z, alguns já falam em geração alfa. Um outro livro que eu li recentemente fala de iGen, de iGeneration. Então, se referindo a todos aqueles que têm menos de 35, 36 anos para cá, como uma única geração. A gente precisa se colocar numa posição de cientista, chegar e falar assim, deixa eu entender o que eles pensam, sem os olhos do preconceito. Primeiro eu preciso dialogar com o que ele está pensando, mas por que ele pensa assim? Por que ele não pensa de outra forma? Quando eu tinha os meus 15 anos, eu pensava dessa forma, mas por que hoje um adolescente de 15 anos ele não pensa como eu pensava? Esse é o ponto de partida. E me espantou, tá, Darleide, deixa eu falar, nas minhas pesquisas me espantou que muitas das coisas que nós achamos que os nossos adolescentes são piores, na verdade eles estão melhores do que as gerações anteriores. Me espantou algumas pesquisas. Vou abrir o jogo aqui. Por exemplo, os nossos jovens e adolescentes estão tendo relações sexuais mais tarde do que os meus pais, por exemplo. A geração dos meus pais, que é a geração X. A geração X, que hoje está entre os seus 40 e alguma coisa, a 60 e poucos anos, depois você vai ter os baby boomers mais velhos um pouco. Essa geração começou a ter relações sexuais mais tarde do que a geração atual. Por contrapartida, a geração atual ela está muito mais exposta em pornografia do que a geração anterior. Porque as pessoas têm acesso à pornografia em um clique. Está aqui. A pornografia chega para elas no celular. O que não acontecia para os nossos pais, os meus pais, por exemplo. Então, tem que partir por parte do pai, de um educador, chegar e falar assim, por que essa geração é diferente? O que acontece com essa geração que ela não é igual à minha? Quais são os pressupostos que são diferentes? E assim por diante. Então, esse é o ponto de partida para cada pai. Uma vez que eles começaram a entender como que o adolescente pensa, como que o adolescente reage, qual é a cultura que está cercando o adolescente, aí ele vai poder, então, começar a fazer uma análise crítica. Mas se ele entrar com o preconceito da geração passada, a geração atual vai chegar e falar para ele, desculpa, você está desatualizado, você não sabe do que você está falando. Essa conversa tua foi-se há 30 anos atrás, o mundo é outro. Então, a gente precisa mergulhar mesmo e a gente precisa estudar a nova geração para entender
o porquê ele pensa dessa forma. E o que eles andam pensando? Já que, diante de tanta pesquisa feita, é quase o seu objeto de trabalho, né? Para atender justamente a demanda da sua comunidade e por onde passa, qual é a cultura dos nossos filhos? Eles estão impregnados de que ares, né? De que ideias, de que conhecimento? O que está formando os nossos filhos? O que é? De onde vem? Qual é a fonte de cultura dos nossos filhos? Muito bem, então vamos lá. As principais fontes que a gente pode chamar dos super-heróis, né? Os super-heróis de hoje em dia são os influencers. Sejam youtubers, seja TikTok, seja Facebook, Instagram. Facebook não é dessa geração, tá? A geração Z, eles não estão no Facebook. Tá? Eles estão no Instagram, eles estão no TikTok, eles estão no Snapchat, eles estão em outras redes sociais. Quem está no Facebook são os nossos pais, os nossos avós. Eles tomaram conta do Facebook, as novas gerações não estão lá. Então, assim, se entra numa série de vários assuntos o que eles estão pensando. Muitos assuntos que eles estão pensando. Então, vamos tentar dar apenas alguns exemplos, porque senão a gente vai passar aqui a noite inteira conversando. Mas, vamos lá. Foi feita uma pesquisa pelo Barna Group, e eu vou falar sobre pornografia como um exemplo, tá, Darleide? Um exemplo só. E a gente pode dar outros exemplos, mas um dos exemplos. Barna Group é um grupo de pesquisas que está bem ligado à Fuller, que é uma das principais universidades em teologia prática que existe, tá? Então, ele fez essa pesquisa com jovens e adolescentes cristãos, perguntando o que os amigos dos jovens e adolescentes cristãos pensam sobre pornografia, tá? Então, veja só, 95% dos amigos dos jovens cristãos disseram que pornografia é algo que não tem problema. 95%. Não tem problema. Para os adolescentes, 90% dos amigos, ok, dos cristãos disseram que também não tem problema. Então, esse é um exemplo. A gente está falando de muito mais que a maioria. A gente está falando de quase a totalidade dos nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, que estão sendo bombardeados por uma cultura que diz assim, pornografia é algo normal, não tem problema você usufruir dela. Um exemplo, tá? Um exemplo a respeito disso. E daí a gente pode entrar em outros exemplos aí, se o tempo permitir para a gente, mas me espanta e me choca muito a questão da pornografia, porque a pornografia depois ela vai desencadear uma série de problemas, né? Existem estudos mostrando que a pornografia causa uma formatação diferente no cérebro. A criança, quando ela é exposta, o adolescente que ele é exposto, não é a minha área, eu não sou psicólogo, não sou neurocientista, mas o cérebro daquele que é exposto à pornografia com intensidade, ele começa a ser moldado de uma forma diferente. E isso me espanta demais. E daí você vai, da pornografia, você vai partir para outras consequências maléficas, que você vai ter o problema do sexo antes do casamento, que é um outro problema hoje aceito como normal, e a consequência final vai ser os altos índices de divórcio, de separação e a infelicidade. E hoje existe uma cultura que eu confesso que eu não sei como está essa cultura no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é muito forte, que é chamada de hookup culture. Hookup é de ser fisgado. É a cultura que você sai e nos primeiros encontros você já tem relação sexual com a pessoa. Essa cultura ela é muito comum. E as pesquisas mostram assim, que as pessoas que têm esse tipo de comportamento têm um alto índice de consumo de bebidas alcoólicas, de drogas, e quando eles estão bebendo, eles estão utilizando drogas, eles vão ter então esses momentos. Essa é a cultura que o nosso jovem encontra dentro das universidades. Né? Então, isso é preocupante.
Como foi que essa cultura foi elaborada para ser servida a essa geração? Como é que ela chegou a essa geração? Por que fontes, por que meios, de que maneira? Como nós vemos nossos filhos, quando eu falo filhos, eu estou falando dessa geração mais jovem, esses com os quais nós estamos preocupados, e como foi que eles foram parar nessas fontes? Como é que eles bebem nessas fontes ao ponto de 95%, queridos pais, atenção, são pesquisas, os Estados Unidos assim são mestres em fazer pesquisas dos mais diferentes temas, das mais diferentes questões. E esta pesquisa, sobre a qual o pastor Rafael comenta, elaborada inclusive por um grupo que está alinhado com a fé cristã. Então, a descoberta é que cerca de 95% dos adolescentes e jovens acreditam que a pornografia é algo que, em lugar de trazer prejuízo, traz o benefício da diversão, da descoberta, e eles super convivem com a pornografia como algo super normal. Quem normalizou a pornografia? Como a pornografia foi normalizada para esta geração? Então, Darleide, como eu estava mencionando anteriormente, os super-heróis da nossa sociedade deixaram de ser os professores, né? Infelizmente, deixaram de ser os nossos mestres, deixaram de ser os nossos filósofos. Eu tenho pensado comigo, isso é um pensamento do Rafael, do pastor Rafael, que hoje os nossos grandes referenciais teóricos, eles estão apenas solidificando aquilo que a cultura já está sendo servida. E as pessoas que são mais seguidas hoje em dia são aqueles que estão nos TikToks da vida, são nos YouTubers da vida, são aqueles que estão nas redes sociais, nos Instagrams. Eu menciono uma menina chamada Charli D'Amelio. Ela foi a primeira moça aos 16 anos a passar 100 milhões de seguidores no TikTok. 100 milhões de seguidores com 16 anos. O que ela faz? Ela faz dança. Ela dança. E sabe o que me espantou, Darleide? Quando eu comecei a olhar, porque eu comecei a pesquisar algumas coisas, eu comecei a ver alguns videozinhos, e tem alguns passos, né, que ela faz e tal, não sei o quê. Daí eu comecei a ver os vídeos, e eu comecei a enxergar os mesmos passos em adolescentes que eu vejo em volta de mim. Sabe? Quando eu estou no mercado, em algum lugar, e aqui é muito mais comum do que no Brasil, porque aqui o pessoal não tem vergonha de nada, né? É comum o pessoal ir de pijama para o Walmart fazer compra. E o pessoal dança na rua, dança na fila do supermercado, e daí eu encontrei, e estica um lado do outro, e vai assim e tal, não sei o quê. Eu sou horrível para dança, mas eu encontrei aquilo que ela faz no TikTok dela sendo repetido, copiado pelos adolescentes e por os outros jovens que estão ao nosso redor. Então, Darleide, a fonte de conteúdo hoje vem dessas pessoas. E agora eu vou falar uma coisa a você, pai. E eu falo do fundo do meu coração, você que está me escutando, porque isso eu falei do meu sermão, no meu púlpito da minha igreja. Você sabe o que eles estão ensinando para os nossos jovens? Aquilo que eles estão ensinando para os nossos adolescentes, aquilo que eles estão ensinando para as nossas crianças, para os nossos filhos, eles estão ensinando nada. Nada. E aí eu quero que você acompanhe o raciocínio comigo, porque os nossos filhos, eles conseguem ficar horas e mais horas assistindo nada. Mas quando você coloca um livro na mão do teu filho para ele ler, em 20, 30 minutos ele não aguenta mais. Sabe por quê? Porque ler cansa o cérebro. O seu cérebro tem que fazer esforço físico mesmo, mental, para ele decodificar aquelas letras, transformando as letras em palavras, as palavras em sentenças, as sentenças em raciocínios, em ideias, e isso cansa o cérebro. É por isso que eles conseguem ficar assistindo horas e mais horas, dancinhas daqui, não sei o que dali e qualquer outra coisa, mas quando você dá um livro na mão dele,
Quando você coloca a Bíblia para ele ler, quando você leva ele para um culto, ele não consegue mais dialogar, ele não consegue pensar, ele não consegue raciocinar, porque ele está cheio de nada. Nada. Porque ele passa horas e mais horas com nada, e quando chega a hora dele utilizar a massa cinzenta, o cérebro dele, ele não tem capacidade. Ele não consegue fazer isso. Porque ele não está acostumado a mais pensar, ele não está acostumado a criticar, ele não está acostumado a dialogar com as pessoas, porque ele passa horas e mais horas nas redes sociais, vendo vídeos e mais vídeos no smartphone dele, no tablet dele, no computador dele. O que acontece é que a nossa geração, ela está sendo preenchida com nada, e qualquer coisa diferente do nada, cansa ela. Intriga, deixa com raiva e qualquer coisa do tipo. Ou seja, a resposta para a pergunta qual tem sido a fonte de cultura para os nossos jovens, são outros jovens, são outras crianças, são influencers, mesmo que sejam adultos. Aqui no Brasil, nós temos um dos maiores influencers no mundo, com milhões e milhões de seguidores, mas não tem muito critério. Palavrões, conceitos absolutamente imorais e que está aí formando uma geração com seus conteúdos particulares expostos no YouTube e em outras redes sociais, e nós pais nem ao menos acompanhamos, nem ao menos sabemos o que nossas crianças desde pequenininhas elas estão consumindo nos desenhos animados, nas músicas que elas escutam, nos youtubers, nos influencers, nas redes sociais, em influências externas que entram na sua casa e passam a maior parte do tempo consumindo o que não é você quem produz, consumindo, ouvindo, prestando atenção naquilo que não é você quem ensina. Não é você, pai e mãe, não é você, pastor, não é você, igreja, educador, não é você quem está preparando esta geração. Você pensa que está. O que acontece, muitas vezes, é que nós pensamos que estamos fazendo muito, porque, de fato, gastamos muita energia, mas estamos gastando nosso tempo sem nos darmos conta de que os nossos filhos não estão, muitas vezes, sendo prioridade. Eles estão sendo educados, muitas vezes, não pelos seus pais, mas pelos influencers, por vozes estranhas, conceitos completamente contrários ao que você acredita. E você fica como desarmado, você fica como sem saber como lidar. Você não conhece, você não para pensar, você não administra o que está acontecendo. Isso é muito sério. Nós vamos fazer uma pausa para o intervalo e na volta a gente continua com esse assunto, porque a gente precisa ir entendendo como fazer para lidar com isso que é muito novo, mas que já está muito presente na vida dos filhos da gente e mais, quebrando, jogando por terra princípios e valores familiares e cristãos. Até já. Olha o que diz aqui uma avó contando a respeito do seu netinho de 6 anos de idade. Ela diz: meu neto assiste muito, direto, Minecraft, que fala de morte, morrer e Minecraft. Que fala de morte, morrer, e meu neto tem muito medo de dormir. Só dorme por exaustão de frente à tela. Ele tem 6 anos de idade. Só dorme por exaustão aos 6 anos de idade. Aí eu preciso perguntar para você. Pai, mãe, avô, avó, é muito importante que você responda a essa pergunta. Como uma criança de 6 anos de idade foi levada, permitida a assistir algo que lhe faz extremo mal, tanto pela sua idade,
por uma questão de cognição ainda em desenvolvimento, maturidade, como essa criança tornou-se escrava de uma tela, de um jogo. O que faltou? Onde estavam os adultos? Onde estava a família? Por mais complexa que seja uma família, em que todos precisem trabalhar, em que todos precisam sair e deixar essa criança, com quem? Como? De que maneira a gente pode admitir que seja natural uma criança de 6 anos de idade só dormir quando ela está exausta de tanto assistir, brincar com uma coisa que não é de brincadeira para a criança? Explica. Queridos, a gente traz um tema como estes e a gente quer despertar nos pais o interesse para alguma coisa que não vai acontecer, ela já está acontecendo. Nós estamos perdendo os nossos filhos, presta atenção aqui, nós estamos perdendo os nossos filhos. Nossos filhos estão desacreditando de Deus. Quer mais? Nossos filhos estão desacreditados da Bíblia, de Cristo, Deus, a menos que seja para enxergar Deus como um velhinho bonzinho, mas não como Deus soberano, Criador dos céus e da terra, santo, santo, santo. Isso é coisa antiga. A novidade é galera mesmo, é um Deus da galera, é um Jesus da galera, sem lei, sem princípios, sem valores, a não ser amar a si mesmo. Não é amar a todos, respeitar a todos, ser tolerante com todos. Isso é historinha para boi dormir. É amar a si mesmo. 6 anos de idade essa criança, só dorme por exaustão, como diz a sua avó. O que está acontecendo? É o que está acontecendo com os adolescentes de 10, 12, 13, 15, 18 anos, mergulhados na pornografia, mergulhados em temas que são absolutamente vazios, dados à bebida alcoólica, drogas, imoralidades. Vocês entendem que o assunto é sério, não é? Bom, eu vou convidar aqui para voltar comigo o pastor Rafael Martins, que é o meu convidado de hoje. Ele tem pesquisado muito sobre o tema. E quando eu falo de pesquisa, é pesquisa mesmo, é se debruçar, tanto por conta do seu mestrado, mas hoje já concluído, mas pelo seu trabalho diário em olhar para os jovens e para as crianças e para os membros da sua igreja e muitas vezes vê-los absolutamente tomados de um espírito, de uma cultura que não é a cultura que reflete o Deus a quem servimos, a fé que professamos, mas o que nós fazemos? Nossos filhos não estão absorvendo os conceitos cristãos porque eles passam praticamente o dia inteiro absorvendo qualquer coisa, menos os conceitos cristãos, menos a fé dos seus pais, menos a fé bíblica, menos o que realmente importa. E nós vamos continuar assim, dizendo, é verdade, é verdade. Mas faremos o quê? Eu vou chamar aqui, produção, está aí no pontinho para a gente mostrar. Agora há pouco, quando falávamos com o pastor Rafael Martins, ele falou de uma jovem influenciadora, hoje com 17 anos de idade, que no ano passado ultrapassou 100 milhões. Pode jogar aí na tela? Olha, essa menina, que menina bonita, não é? 17 anos de idade. Aí você vê assim a sua filha se vestindo como ela, usando as unhas como ela usa, as poses que ela faz no Instagram. Sua filha de 13 anos de idade, de 12, de 9, de 7. Aí você diz, onde que essa menina está aprendendo isso? Dar leite à minha filha, o meu filho.
Minha filha vive fazendo poses, caras e bocas. Minha filha usa isto, usa aquilo, pinta as unhas assim, usa este ou aquele adereço, faz isto ou aquilo que não é do costume da nossa casa. Onde é que a minha filha está aprendendo isso, Darleide? Em todas as redes soma-se mais de 170 milhões de seguidores. Agora eu pergunto para você. Pergunta simples, muito simples. Você sabe no que essa menina crê? Qual é a religião dessa menina? Quais são os princípios e valores desta menina? O que uma menina de 17 anos tem para dizer para mais de 170 milhões de outros jovens e adolescentes? O quê? O quê? Me conta. Quando o seu filho está plantado ali em frente a uma telinha, acessando um TikToker da vida, sendo estimulado por outros com quem eles se identificam, fala para mim, o que uma menina de 17 anos, lá dos Estados Unidos, dançarina, atriz, tornou-se famosa, muitos talentos, muitas habilidades, e ela passa horas entretendo seus filhos, formatando as ideias dos seus filhos, formatando os desejos dos seus filhos, ensinando para os seus filhos o que é ser feliz, é fazer dancinha na beira da piscina. Sendo rica, milionária como ela ficou, entretendo os seus filhos. Aí depois você pergunta, a igreja não faz nada para os nossos filhos? Claro, porque a igreja não faz essa lavagem cerebral que se faz em colocando uma criança diante de uma tela e deixá-la ali prostrada, assistindo tantas e tantas horas todos os dias. É óbvio que ela não vai sentar no banco de uma igreja e assistir nada. É óbvio que ela não vai ver graça nenhuma em louvar. É óbvio que ela não vai sentir nenhum prazer em ler a Bíblia. Historinha da Bíblia? Sermão, palestra, social na igreja, momentos recreativos na igreja, sem telas, sem ninguém dançando? Ela não vai suportar. A mente dela está viciada noutro tipo de linguagem, noutro tipo de movimento. E você não vai fazer nada. Nós não vamos fazer nada, nós vamos assistir nossos filhos seguindo uma garota de 17, como tem outros tantos. Esse é um exemplo. Aqui no Brasil tem uns irmãos que fazem sucesso no YouTube. Palavrões, baixaria, um deles especialmente, e faz a cabeça dos seus filhos. Falam de sexo, de transa, das maneiras mais vulgares, especialmente um deles. O outro trabalha com criança especificamente. Ai, meu Deus. Bom, vou convidar de volta aqui com a gente. Pastor Rafael, volta aqui, vem cá. É isso, né? Vamos abrir as claras, abrir o jogo, porque essa é a questão. O que os nossos filhos estão pensando é justamente a quem eles estão seguindo. E, pastor, tem uma questão aqui que é pertinente e é necessário que a gente se dedique a isso aqui, a responder a isso aqui, ó. Como eu posso educar meu filho para que ele diga não à cultura que não é a cultura que carrega nossos princípios e valores? Como eu faço para ele ter consciência dos perigos? Como é que eu trabalho a cabeça dos meus filhos para que eles façam distinção entre o que é um valor, o que é a vida levada a sério, considerando a nossa fé, o nosso Deus, a nossa experiência, que vai além desses prazeres vulgares, dessas coisas passageiras, tolas do dia a dia. Como é que a gente ajuda os pais? Como tem sido o seu trabalho de pesquisa e orientação prática? Muito bem, Darleide. Deixa eu só tomar uns 2 minutinhos para falar sobre uma das pesquisas a respeito do uso de celular e de jogos, já que você estava mencionando essa criança de 6 anos. As pesquisas apontam que hoje os millennials, tá? Os millennials, então você pega aí todo mundo que tem 36, 37 anos para baixo, toda essa galera toda aí, utiliza em média
5,7 horas de celular por dia, tá bom? 5,57 horas de celular por dia. E os nossos adolescentes, entre 13 a 17 anos, eu estou falando especificamente de meninas, jogam em média 2,5 horas, 2 horas e meia. Se eles passam 5,7 horas no celular e mais 2 horas e meia jogando, eles estão aproximadamente 8 horas conectados numa telinha. 8 horas por dia conectados numa telinha. Eu te pergunto, o que eles estão aprendendo 8 horas conectados numa telinha? Esse é um ponto importante. Então, a conclusão que a gente chega, e a gente já mencionou, é que eles estão sendo preenchidos pelo nada. E esse ser preenchidos pelo nada resulta, então, a qualquer vento de doutrina levando e guiando essas pessoas, como diz a palavra de Deus. E a gente vê a facilidade com que os nossos jovens, eles são levados para um lado e para o outro. E é justamente pela falta de crítica à cultura que está em volta deles. Então, nós, como educadores, nós precisamos ter uma conversa sincera e aberta. E a gente precisa mostrar a podridão da cultura. E para a gente mostrar a podridão da cultura, a gente vai ter que estudar a cultura. A gente vai ter que ir a fundo da cultura. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se nós vamos dialogar sobre pornografia, se nós vamos criticar a pornografia, se a gente vai orientar o nosso adolescente, a nossa criança, falar o seguinte, olha, isso não é o ideal de Deus. Não adianta eu chegar apenas, pegar uma Bíblia Sagrada e falar o seguinte, olha, Deus idealizou isso. Então você tem que seguir isso porque Deus falou isso. Isso é um tanto quanto raso para eles e é um tanto quanto fraco para uma sociedade, para uma geração que pede tanto questões científicas. Agora, quando você começa a pesquisar a pornografia e você encontra que os atores pornográficos, em sua grande maioria, para não dizer a totalidade, eles estão drogados quando eles têm relações sexuais e gravam os filmes. Eles estão sob efeito de drogas, álcools e outros remédios para que eles consigam fazer aquilo que eles estão fazendo. Você começa a mostrar que aquilo é algo podre, aquilo não é real, aquilo não é a verdade, aquilo não é o plano que Deus idealizou. Quando você começa a mostrar para a nossa sociedade, para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, o que as cidades que estão legalizando drogas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que nós temos vários estados que legalizaram o uso da maconha, o que está acontecendo a nível de criminalidade, índice de pessoas que estão agora sendo levados, né, com muito mais frequência aos hospitais, índice de cartéis sendo construídos, né, formados nos estados, a criminalidade aumentando, assaltos aumentando, mortes aumentando. Quando você começa a mostrar, olha as consequências dessa cultura, você começa então a ter um diálogo não apenas no campo religioso, que é importante, nós temos o princípio de Deus, mas a gente tem um campo prático, científico para mostrar, isso não é o ideal, isso não é o melhor. Quando a gente começa a mostrar para os nossos adolescentes, os nossos filhos, a quantidade de jovens que estão sendo internados por questões de coma alcoólico, por exemplo, ou por conta da maconha, a quantidade, o índice que nós temos de pessoas que estão se tornando esquizofrênicas por conta do uso de maconha, quando você mostra para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, a quantidade de adolescentes e jovens que estão fazendo uso de remédios antidepressivos e ansiolíticos por conta de uma cultura que incentiva você ao consumo desenfreado, e existem estudos mostrando que quanto mais você, então, consome, mais infeliz você é. Quando você começa a mostrar isso, você começa a criticar e orientar, chegar e falar o seguinte, calma aí, tem algo melhor para você. Darleide, uma das pesquisas mais fascinantes que eu encontrei nessa pesquisa mostra que tudo aquilo que faz as pessoas serem felizes, é de graça. É de graça.
Olha só que interessante. Índice de felicidade, ele começa a crescer a partir do momento que você começa a trabalhar e você não paga para trabalhar, você ganha para trabalhar. Ler livros. Ah, não, mas eu preciso comprar um livro. É verdade, se você quiser comprar o livro, você compra o livro, mas você pode ir na biblioteca pública, tem milhares de exemplares ali, você não precisa pagar nada. Você vai numa biblioteca, numa livraria, no shopping center, você tem ali livros, acesso, é de graça. Livro é de graça hoje. Quando você pratica esporte, você não precisa pagar nada para praticar esporte. Quando você ajuda o próximo, o índice, as pesquisas mostram que o índice de felicidade e satisfação na vida aumenta. Agora é o seguinte, tudo aquilo que é pago te leva à ansiedade, infelicidade e depressão. Assistir televisão que você tem que pagar, na maioria das vezes, internet, redes sociais. O índice de infelicidade e depressão, ele aumenta drasticamente. Tudo que é pago, você sofre. Tudo que é de graça, você fica mais feliz, você tem crescimento com isso. Então, quando você faz essa crítica da cultura, Darlene, quando você senta para conversar e você começa a mostrar o lado que não é tão apresentado, aí a coisa começa a mudar de figura, porque você vai trazer ele para a realidade. Calma aí, é isso que é te apresentado, mas essa é toda a verdade? Será que tem um outro lado da moeda que a cultura não está apresentando para a gente? Vamos conversar. E você começa então a criticar e dialogar com uma realidade apresentada, mas é uma realidade fictícia, uma realidade falsa. É aí que entra, é aí que entra a necessidade de a gente estudar para lidar com essa demanda, né? Então, queridos pais, não é o sermão, o discurso religioso que vai mudar o que os seus filhos têm aprendido noutra direção. Então, e quando o pastor Rafael ele fala de criticar essa cultura, é uma crítica inteligente, não é assim, está errado, isso é um absurdo, é trazer a questão para o patamar da prova. Filho, olha, os estudos, a prova de que isso não é bom está aqui, olha aqui a prova. Olha aqui como que as coisas acontecem, olha o final de quem fez essas escolhas, olha como é o andar da carruagem diante de tudo que a gente assiste. Por exemplo, eu vi numa das suas pesquisas a declaração de que, por exemplo, de cada 10 meninas, 7, se não me falha a memória, o que elas mais gostam de fazer na vida é fazer compras. Acho que é alguma coisa assim, não sei. 9,3. É mais? É quase 10? 93% das adolescentes disseram que a atividade favorita é ir para o shopping fazer compras. Aí a pergunta que não quer calar porque não pode calar. Quem ensinou para essas meninas que elas serão felizes se elas tiverem coisas? Quem foi? Foi a garota de 17 anos, lá dos milhões e milhões de seguidores. Foi a famosa, foi a ganhadora do prêmio daquele programa famoso que faz a cabeça de todo mundo. É a apresentadora do programa A, B ou C, que não sou eu. É fulano, é ciclano da modinha. Ela tem a roupa da moda, ela tem a maquiagem da moda, ela tem o cabelo da moda, ela tem a unha da moda, ela tem a boca da moda. E tá todo mundo harmonizado, tá todo mundo mudado, tá todo mundo igualzinho, porque se não for igualzinho fulano, que é meu herói, né, como você fala, o meu herói, que é o meu exemplo, que é quem eu olho, é quem eu sigo, aí eu não sou feliz. Queridos, a coisa é séria. Nossos filhos não admiram aos seus pais. Eu estava pensando, inclusive, sabe, Rafael, eu estava pensando que esses dias houve uma discussão, né, sobre, discussão assim, surgiu nas redes sociais, sobre o fenômeno Cringer, né, que tem alguma coisa assim a ver com algo vergonhoso, vergonha alheia, de coisas que a geração passada fez e que causa uma certa vergonha. Vejam bem, os pais, os educadores,
causam vergonha para uma geração que está dizendo: eu tenho vergonha do que vocês fazem, eu tenho vergonha do que vocês usam, eu tenho vergonha das coisas que vocês dizem, das palavras que vocês usam, eu tenho vergonha de vocês. O que se pode esperar de uma geração que tem vergonha das suas raízes? Aí a gente fez disso uma brincadeira, e se você pesquisou é porque você realmente é das antigas, mas a galerinha está dominando tudo, e essa galerinha olha pra gente e tem vergonha. Se eles têm vergonha das suas raízes, o que resta para eles? Rafael, o que a gente diz diante de um quadro como esse? A gente vai se aproximando do final do programa, mas eu quero pedir que você fale diretamente aos pais que ficam perturbados assim: meu Deus, e agora? Eu tiro o celular do meu filho, eu tiro a rede social, por onde que eu começo? Mas antes, deixa eu mostrar a reação de uma mãe. Produção, põe aí. O caso de uma mãe e de uma filha, Rafael, não sei se você soube disso, tá aí, ó, mãe e filha, lindas, né? Parecem duas amigas, duas irmãs ali. Essa mãe simplesmente deletou a rede social dessa menina, dizendo que tinha quase 2 milhões de seguidores. Ela diz assim: turminha, eu vou escrever aqui porque eu recebi muitos directs de seguidores da Nina querendo saber o que aconteceu por ela ter sumido da rede social. Decidi apagar a conta do TikTok e do Instagram dela. Chata, eu sei, mas nossa função como mãe não é ser amiguinha de vocês. E isso vocês só vão entender em retrospectiva. Papo de tia. O carinho que vocês têm por ela é a coisa mais fofa, mas eu não acho saudável nem para um adulto e muito menos para um adolescente basear referências de autoconhecimento em feedback virtual. E ela continuou nesse texto que viralizou, dizendo assim que, olha, entre as mídias eram quase 2 milhões de seguidores, dezenas de fãs-clubes, tudo muito doce, mas também prejudicial para qualquer adolescente em processo de descoberta e busca pela individualidade. Eu não quero que ela cresça acreditando que ela é um personagem. Eu não quero ela divulgando roupas inflamáveis de poliéster made in China. Eu não quero minha filha brilhante se prestando a dancinhas diárias como um babuíno treinado. Acho divertido, mega insuficiente. Triste geração em que isso justifica a fama. A vida, ela concluiu esse texto dizendo: a vida só presta quando se é feliz offline primeiro. Offline primeiro, em off. Mas a geração de agora, essa que tem vergonha dos seus pais, essa geração que está sendo ensinada a ter vergonha dos seus pais por uma cultura que diz assim: você precisa ter tudo novo, experimentar, sem barreiras, sem críticas, você é livre, você faz sexo com quem você quiser, você bebe o que você quiser, você usa a droga que você quiser, você se veste como você quer, você se pinta, você se enfeita, você vira o que você quiser. Nem é mais uma questão de ser homem ou mulher, não tem nada a ver ser homem ou mulher, você é o que quiser ser. Você é um extraterrestre se você quiser ser. Não importa nada, nem ninguém. Nem Deus, nem igreja, nem família, nem ninguém. É você e seu destino. E o que é muito legal para você ser feliz é ter fama. E aí? Rafael, muito obrigada, viu? O tempo voou. E a gente continua esse assunto em outro momento. Mas assim, você tem 1 minutinho para dizer: pai, mãe. Pai, mãe, o recado que eu tenho para você é o seguinte: se você não for a fonte de conhecimento, instrução, moralidade para o seu filho, para sua filha, para aquele que mora perto de você, fique bem tranquilo que outra pessoa vai ser essa fonte. Não fuja da sua responsabilidade. Quando um filho te questionar, não dê resposta evasiva. Não saia pela tangente porque você não quer se comprometer com aquilo que você precisa responder para ele ou para ela. Você precisa se posicionar. Se o seu filho hoje é um viciado em celular, não se esqueça, você que comprou o celular dele. Você que está pagando as redes sociais, que ele está usufruindo, porque quem paga a internet é você. É você que está financiando isso. Você precisa se posicionar diante dessa situação. Não tenho mais nada a dizer. Se posicione e enfrente o que você precisa enfrentar. Não dê resposta evasiva, por favor. Se ele perguntar sobre tal coisa, responda, fala com ele.
É isso. Pastor, muito obrigada, viu? Prazer tê-lo aqui. A gente combina de voltar no outro momento, porque o assunto é longo. Tchau, fica com Deus. Muito obrigada. E você também, muito obrigada por sua companhia. A gente continua, de verdade, eu volto na continuidade desse tema. O pastor Rafael, ele não tem rede social, Instagram, mas você pode entrar no YouTube e assistir as 4 palestras que ele fez. Procura Igreja Adventista em Orlando, Igreja Adventista Orlando, e você vai encontrar as 4 palestras que ele fez, tem todo esse material lá. Um beijo, Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ajude nessa luta. Um grande abraço e até o próximo.